Você sabe o que é swap cambial e o que é operação compromissada? São duas práticas nefastas que os ministérios da Economia e o Banco Central do Brasil têm feito há anos, desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Entra governo de esquerda, sai governo de direita, entra governo dito liberal, dito nacionalista, e as práticas continuam a mesma, né? Essas duas práticas afetam os cofres do Brasil e aumentam a dívida pública do Brasil. Então vamos saber o que são essas duas práticas. Bom, o swap cambial é uma espécie de subsídio que o nosso Ministério da Economia faz às grandes empresas nacionais e multinacionais, as empresas gigantes que têm dívidas em dólar, e quando o dólar começa a dar uma variada para cima, começa a ter um problema na Bolsa de Valores, o governo garante um dólar baixo para essas empresas pagarem suas dívidas, e o governo arca com essa diferença, com esse subsídio, né? Isso acarreta um aumento na dívida, porque o governo começa a vender dólar barato. E por que a gente fala que isso aumenta a dívida pública? Porque, veja bem, se a empresa iria pagar lá na frente dívidas em dólares com a tarifa do dólar bem maior, ela faz um acordo com o governo, ele compra essa dívida da empresa lá na frente e ele adianta esses dólares para a empresa, né? A empresa não sofre a variação desse dólar, ela paga uma dívida bem menor, e essa diferença, né, entre o dólar de hoje e o dólar lá na frente, o governo acaba arcando com ela, ou seja, o povo brasileiro, o dinheiro público, né, acaba arcando com isso, aumentando a dívida pública. Então isso aí, existe uma professora, a Maria Lúcia Fatorelli, que fala muito, bate muito nessa tecla, né, sobre a auditoria da dívida pública. Ela fez todos esses cálculos, isso acarreta um aumento na dívida pública brasileira enorme, e ela bate muito, né, nessa visão de que nós precisávamos fazer uma auditoria da dívida pública para corrigir todos esses fraudes, todos esses problemas que ocorrem. Isso acaba sendo uma corrupção do grande empresário brasileiro junto com o governo, e infelizmente ninguém ouve, né? Isso na grande mídia ou nos grandes debates, até mesmo nos grandes debates presidenciais, né, quando há eleição, ninguém comenta sobre esse assunto da dívida pública. Agora, outra prática totalmente nefasta é a operação compromissada. Essas são com os bancos, né? Muitas vezes os bancos não abaixam as taxas de juros para os mais pobres, para os pequenos empresários, porque o governo garante a sobra de caixa do banco através dessa operação compromissada. Ele chega para os bancos e fala assim: vão comprar títulos, né, do governo, a gente oferece uma Selic aqui a 13% ao ano, a 12% ao ano, sem risco nenhum para vocês. E eles, ao invés de abaixarem a taxa de juros e emprestarem para o empresário, o pequeno e microempresário, para a classe mais pobre, eles vão lá, compram o título do governo, o governo garante sem calote nenhum, 13%, 12%, 25% que é a Selic está agora, e os bancos têm uma sobra de caixa confortável, uma vez que ele compra os títulos do governo, e o governo acaba pagando eles sem nenhum risco, sem nenhuma inadimplência, o que faz com que a dívida também aumente, a dívida pública, e os bancos também não abaixam a taxa de juros para a classe consumidora ou para o pequeno e microempresário. Então essas são as duas operações nefastas que todo o Banco Central de todos os governos, desde a era da redemocratização de Fernando Henrique para cá, né, falam que são de direita, falam que são de esquerda, falam que são nacionalistas. Todos esses ministros da economia realizam essas duas práticas, que são práticas neoliberais para ajudar o grande capital estrangeiro, o grande capital nacional, os bancos, e acaba acarretando dívida pública para o Brasil e fazendo com que os investimentos públicos e a dívida seja cada vez maior. Então a gente estava falando da Maria Lúcia Fatorelli, ela bate muito, né, nessa questão, dizendo que o Brasil precisava de uma auditoria da dívida pública para pegar todas essas distorções e parar imediatamente com essa prática, né, com essas duas práticas que acarretam problemas para a nossa economia. Então vamos começar a falar sobre isso, pessoal. Se você quer ser um nacionalista, se você quer governo que realmente lute pelos direitos do brasileiro, lute pela industrialização, lute pelos investimentos públicos com mais seriedade, nós temos que levantar essa auditoria da dívida pública e parar imediatamente com essas
práticas nefastas, neoliberais, que só ajudam o grande. Não adianta nada o governo vir aqui, eu sou de esquerda, sou nacionalista, sou de direita. Essa turma do Bolsonaro aí, que entrou, disse que era nacionalista, o pessoal precisava ser preso na camisa de força. São todos doentes mentais e perigosos, não fizeram nada, não acabaram com isso. A turma do Lula, que é de esquerda, nacionalista, o ministro da Economia é o mesmo, a mesma linha neoliberal. Então não adianta a gente votar no presidente A ou B, se o ministro da Economia é o mesmo lá que vai lá em Harvard e recebe as instruções lá de Washington e começa a fazer toda a prática imperialista aqui no Brasil. Não vai adiantar. Eles estão desviando a atenção para esse negócio de eleição, urna eletrônica, quando o ministro da Economia é treinado e doutrinado lá no consenso de Washington, né, para as práticas norte-americanas de imperialistas. Então vamos abrir o olho, pessoal. Quem quiser saber mais, eu tenho aí um trabalho que chama Geopolítica Mundial e o Grande Reset. O link eu vou deixar na descrição. Tem todos os canais aí do Instagram, todo o trabalho nosso. Quem quiser saber mais dessa luta que a gente está fazendo para tornar o Brasil mais nacional, acesse o link na descrição. Outra coisa, estou sabendo aí que o governo Lula está praticamente privatizando a Avibraz, né? Que é uma empresa de armamento e defesa brasileira. Como é que ele está seguindo toda a agenda privatista? E ele fala que é um nacionalista, né? Como é que o Brasil pode ficar sem uma empresa de defesa, sem armamentos de ponta? E essa Avibraz já está indo também para o saco, o próprio Lula dando sequência à agenda de privatização. Então você está vendo que eles ficam, todos esses assuntos aí de identitarismo, urna eletrônica, aborto, comportamento conservador, isso é tudo golpe para que a gente fique preso, né? Fique desviado, a nossa atenção fica desviada para esses assuntos que não tem nem pé nem cabeça, enquanto eles estão privatizando, vendendo tudo, né? Fazendo operações que prejudicam, né, o dinheiro público para os grandes multinacionais, seguindo a agenda de Washington. Então vem com esses assuntos aí que não tem nada a ver para dividir a nação. Então nós temos que abrir o olho, tanto esse pessoal de esquerda quanto esse pessoal de direita, eles não têm compromisso com o Brasil. Eles só querem Brasília, querem cargos, querem compromisso em Brasília e compromisso nenhum com o país, pessoal. Então essa é a verdade. Ficam inventando assuntinhos aí de fofoca. Você vê que o Brasil só vive na página policial, né? Operação de polícia para cá, operação de polícia para lá, fofoquinha para cá, fofoquinha para lá, com quem que eu devo sair, se é com o que eu faço da minha vida sexual, o que eu deixo de fazer, comportamentos que não tem nada a ver com o que é principal para o Brasil, que são as contas públicas, que são um projeto de país nacionalista. Então é isso que nós precisamos, né? Um compromisso com a industrialização, essa reforma tributária que for um maior engodo. Isso não vai reduzir imposto, não vai crescer, não vai trazer desenvolvimento nenhum. E eles ficam aí desviando a nossa atenção com assuntos que não tem nada a ver. Então, nós temos que prestar atenção, porque são todos mecanismos, né, de guerra híbrida, né, desenvolvidos pelos norte-americanos, que eles entram no país ou pela guerra, né, invadindo, causando destruição, ou pela tal da guerra híbrida, né, que são falsas bandeiras. Eles pagam grupos até dentro do país aqui para traírem o país e incutir na população essa desunião, essa separação. E aí que de repente o povo está falando de coisas que não tem nada a ver com o nosso principal objetivo do país, que é desenvolver, trazer investimento, trazer igualdade para todos, né? Então nós temos que prestar atenção. Essa turma que está aí, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, não serve para nós. Nós precisamos desenvolver um pensamento nacionalista, um pensamento de pátria. Essa democracia que os Estados Unidos colocou aqui, isso não serve para nós. Essas eleições já não estão servindo para nós. A nossa república já está podre. Ou nós reformamos essa Constituição, ou nós fazemos um outro pacto, né, com a sociedade, com as entidades, ou isso aqui vai acabar em separação do Brasil em pequenas repúblicas, que é o desejo de todo o império, né? Separar para governar. Então vamos ficar atentos a isso, pessoal. E eu desejo para vocês aí
um ótimo dia, uma boa semana. Em breve a gente volta com mais vídeos para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Quem quiser seguir o nosso trabalho, acesse os links aí que estão na descrição. Vocês vão conhecer mais um pouco do nosso trabalho, que é trabalho sério voltado para as coisas do Brasil. Um abraço e até mais.